tântricas, sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas by Tantra. Eu sou Felipe Graneman, terapeuta tântrico, e por aqui nós falamos sobre como trazer o Tantra de maneira muito mais soft para a vida de vocês, com práticas, claro, que vão fazer toda a diferença. Inclusive, vocês estão vendo, nós estamos aqui de cenário novo, numa série de programas que nós vamos gravar, são programas especiais. Inclusive, eu tenho uma convidada aqui. Já vou mostrar para vocês. Mas antes de mais nada, siga-nos nas redes sociais que aparecerão em algum lugar desse ecrã. E também não esquece de deixar o like, isso é muito importante. E comente também, gente, conversem comigo, eu quero responder vocês, eu quero que a gente interaja mais. Mas sem mais delongas, hoje nesse programa especial nós falaremos sobre o poder da massagem tântrica na vida de homens. Como a massagem tântrica pode auxiliar homens a terem uma vida muito mais conectada com o teu corpo, com a sua essência e, óbvio, com a sua sexualidade também. E para essa conversa especial, eu tenho aqui minha querida convidada e terapeuta tântrica, Amanda Garcia. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Felipe. É sempre um prazer estar com você e falar sobre esse tema que é tão importante, não é? Não é verdade? Um tema que a gente adora realmente, que é falar sobre o Tantra, sobre o trabalho também com a massagem tântrica. Lembrando que, claro, o Tantra não é só sobre massagem, mas a massagem tântrica cumpre um papel muito importante, principalmente na vida dos homens, por que não? Né? Com certeza. Me conta, você inclusive trabalha, né, diretamente com vários homens, eu também, então nós temos essa experiência. Sim. Como você sente, ao longo dos teus anos de experiência na terapia tântrica, que a massagem tântrica é uma ferramenta boa para os homens? Olha, eu acho que a nossa sociedade ela está pautada, né, num sistema completamente patriarcal, numa energia distorcida do masculino. Sim. Né? E, obviamente, que os homens, eles têm esse privilégio, né? Eles estão num lugar de muito mais poder, né, social. Então, isso favorece também uma certa falta de percepção, falta de sensibilidade, né, que gera um adormecimento. Né? Então, é profunda essa ferida na sociedade e acho que a gente precisa muito falar disso para homens e desmistificar essa busca pela manifestação adoecida da masculinidade. Com certeza. Certo? Então, assim, essa energia do poder, do controle, né, da força, né, o movimento, na verdade, a falta de movimento, a falta de fluxo, na verdade, né? Boa. A falta desse equilíbrio com a energia feminina, da sensibilidade, de enxergar que a gente precisa alternar entre essas energias. Então, eu acho que é muito importante o Tantra para homens, porque traz a gente para um lugar de reconexão com as emoções que os homens não estão acostumados a acessar mais. Concordo plenamente, principalmente como você colocou, né, por essa questão de nós vivermos numa sociedade patriarcal extremamente misógina. Então a maioria dos homens não enxergam o seu lado feminino. Lembrando que dentro do que é o Tantra, nós falamos de Shiva e Shakti, masculino e feminino. E todos nós temos essas duas polaridades dentro de nós. E a massagem tântrica em si, como método neotântrico, é muito interessante realmente para a gente experimentar também esse fluxo entre as duas potências. Exatamente. E também integrar a nossa energia sexual desde um lugar que não é o lugar da ação. A maioria dos homens entendem que nós, quando entramos em contato com a energia sexual, precisamos agir a qualquer custo. Só que a gente não se vulnerabiliza ao processo de cura também que a nossa própria energia vital e a visão sobre ela pode criar. Inclusive eu, como homem, falo da minha experiência. A massagem tântrica, para mim, foi extremamente importante dentro dos meus processos terapêuticos, quando eu ainda era interagente, e ainda sou, claro, porque sempre a gente precisa se cuidar também, mas dentro desse contexto, me trouxe para um lugar muito mais presente com o
meu corpo, através das sensações, das percepções que nós vamos adquirindo, até mesmo porque nós homens temos uma visão muito pornográfica sobre a nudez e sobre os corpos. E nós, quando nos colocamos num cenário onde estamos vulneráveis a simplesmente sentir, essa rigidez causada também pela pornografia, ao meu ver, ela é reinterpretada. Com Claro, certeza. isso é um processo terapêutico, mas é muito interessante. Você consegue citar algum caso que você já trabalhou com homens e que você sentiu toda a diferença no processo desse interagente através da massagem tântrica? Com certeza, tem vários, né, na É verdade. verdade. Bem, acho que me vem uma à cabeça, né? Eu acho que assim é muito comum quando os homens me procuram para agendar a sessão, para fazer qualquer tipo de trabalho com o tantra, né? Acho que todo mundo que é terapeuta se identifica um pouco com esse tipo de pergunta. Então, eles perguntam: você faz massagem tântrica? E aí eu faço muita questão de deixar muito claro que o meu trabalho ele não é pautado somente na massagem. A massagem Isso é bem importante. ela é uma ferramenta necessária, mas a gente precisa entender que é um processo holístico que envolve outras ferramentas, Com como certeza. a respiração consciente, como a meditação, até mesmo como outras práticas terapêuticas também. Então, eu costumo dizer que é o seguinte: a gente não vai ter um desempenho, por exemplo, num ginásio, né, na academia, como no Brasil a gente fala, é, na primeira semana de treino, não vamos ter o mesmo resultado que a gente vai ter daqui a 6 meses. Então, É a gente verdade. precisa preparar bem a energia, a gente precisa desacelerar. Muitas vezes, a informação que é passada é tão distorcida, então eles já chegam com essa ideia de que a massagem é tudo menos um processo terapêutico, né? E existe essa busca pelo prazer, que é uma busca distorcida, muitas vezes, né? A gente tem que buscar um prazer que a gente precisa entender que muitas vezes vem de um processo que vem muito antes do prazer que eles acreditam que é prazer. Exatamente. Então, voltar para o corpo, respirar, sentir. Então, casos, por exemplo, que acontecem muito, me procuram dessa forma. Então, na primeira sessão, eu já explico tudo que vai acontecer, né? Acho que isso é muito importante, ter essa clareza sobre o processo. E ao longo do processo é muito interessante ver como eles mudam. O O mindset mesmo. mindset. A gente precisa ter uma certa paciência, né? Isso é até um tema bastante polêmico, porque existem muitos homens que estão tão condicionados a ter essa busca distorcida pela intimidade, pelo afeto, e eles vão sempre transformar no que eles conhecem, né? Que é o controle ali da situação, que é buscar o corpo da terapeuta. A Então, a sexualização sobre o corpo da sexualização. terapeuta ou do Exatamente. terapeuta. Exatamente. Então, eu procuro ter essa paciência e explicar para eles que, na verdade, o que eu estou propondo não são as migalhas do prazer que ele pode Boa, ter. porque a verdade é que as pessoas buscam migalhas muitas vezes Exatamente. relacionadas ao prazer e não entendem que a potência também está no sutil, em conhecer o corpo também de outras formas. Muito Com bem. certeza, com certeza. E assim, é interessantíssimo, é muito bonito ver quando eles têm catarses e eles percebem que, na verdade, às vezes eles ficam até envergonhados, né? De achar que seria algo dentro da visão ali do prazer mais limitada, aquela experiência, mas na verdade eles entram em contato com a emoção e eles entram num estado de vulnerabilidade que eles talvez nunca entraram com ninguém. Porque é um ritual sagrado. Porque é um ritual sagrado. Sim. E eu me sinto extremamente privilegiada, honrada de estar nesse lugar, né? De poder participar, de poder testemunhar, de poder conduzir e apoiar a pessoa nesse processo de autocuidado e de autodescoberta, né? A partir dali inicia uma nova jornada com a própria sexualidade que ele vai levar para o resto da vida. E isso altera a forma como ele se comunica, a forma como ele trata as mulheres ao redor dele, a forma como ele entende que ele pode se relacionar com o próprio corpo, e também não se condicionar.
há esses próprios padrões machistas que também tocam os homens, que também afetam os homens, né? O machismo, ele não afeta só a mulher, então também afeta A os homens. todos, com certeza. E a massagem tântrica tem um papel fundamental nessa percepção, né? De trazer o homem para esse lugar de sensibilidade, que é tão importante. Realmente, né? E quando nós falamos também de homens, né? Nós estamos falando de todos os homens, de todas as identidades, né? Porque é muito importante lembrar que todos nós somos atravessados também por esse machismo estrutural. Sejamos héteros, sejamos homoafetivos, o que for. Nós estamos nesse sistema e isso nos afeta. E essa sexualização dos corpos também chega a todos nós. Então, eu trabalho predominantemente com homens homoafetivos e tenho muitos processos lindos realmente na minha memória. Porque muitas vezes é sobre valorizar o próprio corpo, entender mesmo o corpo como esse instrumento de transcendência, de autoconhecimento, lembrando que tudo que a gente vive passa pelo corpo. Então, quando a gente toca alguém num processo terapêutico, isso é muito forte, pode despertar memórias, catarses. E muitas vezes as pessoas relacionam a massagem tântrica apenas ao prazer, né? É muito interessante que a busca inicial, inclusive dentro do que são os meus interagentes, é muito pelo prazer e curiosidade. E o que eu sempre falo para essas pessoas, ok, a curiosidade é um excelente ativo para que a gente comece um processo de autoconhecimento. E essas pessoas, elas se surpreendem na maioria das vezes porque nunca sentiram o toque realmente de uma forma tão sagrada. Com certeza. E lembrando que quando nós falamos de massagem tântrica como um ritual sagrado, nós talvez não estejamos falando de tantra ancestral, até porque existem pouquíssimas menções sobre isso, ou quase nenhuma nos textos antigos. Mas é necessário também que a gente valorize as ferramentas do Neotantra, porque as ferramentas do Neotantra, como a massagem tântrica, elas conversam com a necessidade dessa nossa geração, dessa humanidade que está vivendo agora, ocidental, com todos os condicionamentos, com tanto controle sofrido pela religião e também por toda essa visão pornográfica que nós aprendemos sobre os corpos. Então eu acredito que sim, a terapia tântrica, a massagem tântrica terapêutica, ela cumpre um papel muito sagrado dentro dessa ritualística neotântrica e que auxilia mesmo não apenas na percepção sobre o corpo, mas na percepção emocional. Concorda? Com certeza. A gente não tem noção do quanto o nosso corpo sente, porque a gente está congelado, totalmente congelado. Então, é um processo de reabilitação do sentir. Isso é lindo. Eu costumo falar isso, né? Eu explico para os meus interagentes, olha, eu trabalho com desenvolvimento energético, eu trabalho com reabilitação do sentir. Então, eu vou te levar para um lugar onde você vai experimentar um outro tipo de prazer, um outro tipo de intimidade, né? Isso vai trazer você para fora do automático. E isso assusta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou estar lá com você, né? E eu vou estar lá para a gente poder falar abertamente sobre qualquer coisa que te atravesse, né? Que você sinta essa necessidade. Eu sinto que é muito importante que a gente sempre se questione o quanto a gente está aberto a falar sobre sexualidade, porque muitas vezes fica engessado. Mesmo assim, quem fala sobre sexualidade ainda está num lugar tão engessado. E a gente, né, eu acho que cada vez mais a gente tem que partir do pressuposto que o universo de cada um, dentro da própria cabeça, é único. Né? E aquele corpo, ele carrega histórias que só ele conhece. E muitas vezes ele não sabe acessar. Mas a ferramenta da terapia tântrica, ela abre essa caixa, né? E acredito que é fundamental. Acredito que é fundamental no processo de reabilitação do sentir, no processo de tomada de consciência sobre o momento presente. Com certeza, né? Essa conexão mesmo com aqui e agora, com a respiração. Uma coisa muito interessante você falando sobre isso, a maioria dos meus interagentes olham assim, quando termina a sessão, olham para o relógio assim, e falam, meu Deus, mas já se passaram 3 horas, como assim? Porque as pessoas, quando entram no fluxo, nesse flow mesmo da existência, não vem nem o tempo passar. Com certeza, né? Perdem totalmente a noção do tempo ou até a noção do tamanho do próprio corpo.
É né? isso, é Acontece, ai, verdade. nossa, eu senti que meu corpo chegava ali, passava a parede e crescia e eu nem estava mais aqui, eu achei que eu estava flutuando. Então tem muitos relatos desse tipo, né? Ao longo desses 8 anos, mais de 8 anos de prática, eu já ouvi muito esse tipo de coisa. É isso, né? É muito lindo e a gente poderia se estender muito aqui, mas como vocês sabem, né? O Pílulas by Tantra é esse espaço aqui rapidinho para você se alimentar um pouquinho sobre essa arte que é o Tantra, o Neotantra. E é isso, né? Já vamos chegando ao fim de mais um Pílulas by Tantra especial, gravado aqui de Lisboa. E é isso, gente. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui com a Amanda, não é? E do coração, do nosso coração, para esse público lindo que nos assiste, namastê. O Muito Deus que grata, pessoal. habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho. Até logo.